Estamos iniciando aqui mais um podcast do Jogo da Vida, um podcast que não é só um podcast, é também um grande jogo, um jogo de autoconhecimento. Você assiste aqui esse bate-papo que tem no centro da mesa aqui o tabuleiro do grande jogo milenar Mahalila. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais aqui durante a trajetória do episódio de hoje, conhecer um pouquinho mais sobre esse grande jogo, né, e jogar junto. Em algum momento nesse bate-papo eu vou te conduzir para que você possa, então, também explorar os quadrantes do seu inconsciente. Qual é o seu grande desafio? Qual é a grande questão que você está enfrentando na sua vida nesse momento? Vem com a gente, vamos junto, vamos jogar, vamos rolar os dados. E hoje aqui estou com uma convidada especial, Prem-Mukti Mai. Mai, que prazer, que alegria ter você aqui. É a minha primeira convidada oficial. É a primeira entrevistada. No episódio anterior eu estava aqui com o Patrick Santos, que teve como objetivo vocês conhecerem um pouquinho mais da proposta do podcast, conhecer um pouquinho mais de mim, conhecer mais do jogo, mas hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho também da Prem-Mukti Mai, uma figura, uma amiga, tem um papel muito importante, especial também na minha caminhada, né? Tem uma trajetória, uma experiência não só no universo da psicologia, do autoconhecimento, das terapias, mas também, principalmente, acredito eu, na espiritualidade também. Acho que ela tem muita coisa legal para contar para a gente. Mai, bem-vinda. Muito obrigada, estou bem feliz de estar aqui, viu? Muito agradecida mesmo, com muito prazer que estou aqui com você. Oba, que bem bom, gostoso. Filho. Então, Mai, muita gente aqui está assistindo, não te conhece. Eu não sei nem como te apresentar, porque eu sei que você tem uma história tão longa, é tanta coisa que eu vejo que você faz. Verdade. Eu ia deixar para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de você, o que você faz, quem é a Prem-Mukti Mai. Olha só, né? Eu gosto de dizer que eu sou jardineira de flores, né? E que todo ser humano é uma flor, né? E eu gosto de regar, de ajudar a florescer, a abrir o botão, né? Sim. E eu tenho muitas ferramentas, né? Como grupos de estudo, ou individual, né? Então, e outras mais, né? Sim. Então, é isso, meu resumo é esse. Um canivete suíço, né? Muitas às vezes. Legal, Mai. Você tem uma caminhada na espiritualidade. Quantos anos aí de caminhada na espiritualidade, Mai? Olha só, espiritualidade, né? Eu não posso deixar de dizer que a minha religião, da onde eu vim, né? Me preparou, né, para um caminho um pouco diferente. Sim. Então eu fui católica, nasci de uma família bem católica. Tia freira, tios pai, quase padres, né? Quase padres. Então, e estudei em colégio religioso, né? E eu sinto que isso me preparou para eu poder sair dessa egrégora do catolicismo e entrar em outra, né? Então, com 14 anos, eu comecei uma jornada de autoconhecimento, que é terapia mesmo, e ele era uma pessoa muito bacana, que ele era um psiquiatra, mas um psiquiatra muito contemporâneo. Ele quem seria? Ele chama Bashir, Jorge Bashir Haidar, né? É o seu primeiro professor, vamos dizer assim? Meu primeiro tudo, assim, ele que me preparou até, né? Porque ele era um psiquiatra que fazia terapia de grupo, só que ele colocava pessoas com transtornos psiquiátricos, com pessoas normais, entre aspas, né? Interessante. E eu não tinha nem noção, né? Então, até hoje eu fico pensando nas pessoas, falo assim, nossa, essa pessoa tinha tal coisa. Então, a pessoa que tinha acabado de tentar se matar e outras coisas mais, né? Transtorno isso já, de personalidade. Com 14 anos já? 14 anos. Uau. Porque eu cheguei lá, eu fui me fechando muito aos 12, 13 anos, por aí, e chegou um momento que eu fiquei muito para dentro, muito com vergonha de tudo, sabe? E aí eu quis de todo jeito fazer terapia. Então eu entendi o que era psicóloga, eu fui atrás do que era, porque aos 9 anos eu já queria.
Eu queria compreender meus comportamentos, os comportamentos dos meus irmãos. Perfeito. Então, só que eu falei para minha mãe, tem alguma coisa? Ela falou assim, não, olha, tem psicólogo, mas psicólogo é para louco, sabe? É só para... E no fim eu fui para um psiquiatra que cuidava. De louco mesmo. De louco mesmo, né? E aí eu falei, olha, Bachir, eu fiz uma entrevista com ele, eu falei, Bachir, eu nem falo nada, eu não consigo falar. Ele falou assim, não tem problema. Você vai escutar. E escutar você já vai se trabalhando. E vai chegar um momento que você vai falar, não tem problema nenhum. Aí eu falei, nossa, Bachir, eu vou ficar com muita vergonha. Ele falou assim, tudo bem, você vai trabalhar exatamente isso. Então eu fui. E éramos 18 pessoas. E para mim era uma coisa surreal, né? Assim, as conversas e tal. Mas eu fui, mas aos poucos eu falei assim, nossa, é isso, entendeu? E até que eu fui querendo descobrir outras coisas, né? Porque ele tinha uma linguagem eclética, porque às vezes ele falava psicanaliticamente, às vezes ele falava analiticamente, às vezes ele falava psiquiatricamente, assim, né? Falando. Então eu fui criando uma linguagem, né, parecida com a dele. Sim. Né? E aí eu era muito nova e comecei a trazer o que eu ia fazer na faculdade. Então, primeiramente, eu queria fazer odonto, acabei fazendo biomedicina, e aí dentro do meu primeiro ano, eu falava assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí assim com um pensamento positivo, sabe? Sim. Eu estou no caminho certo, eu não estava no caminho nada certo. Até que chegou um dia que também acho que é muito espiritual também, que eu saí correndo da universidade, que eles estavam fazendo uma experiência com os animais. Eu já tinha feito laboratório clínico, então tudo bem para mim, mas cachorro, né, começou a gritar, eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Aí a minha professora falou, não, é que eles estão fazendo ponte safena. Eu falei assim, mas como? Ah, eles estão fazendo cachorro. Eu falei, como assim? Sem anestesia? Sem não, anestesia. é que é pouca anestesia. Eu falei, como assim? Eu comecei a entrar em pânico, assim. E eu fui lá. E aí a pessoa me recebeu e falou assim, não, é que é assim mesmo. Eu falei, não, assim mesmo. Eu comecei a ficar doida. Eu só fui acordar no ônibus, de volta para casa. Eu falei assim, não quero mais saber disso. Isso já estava no meio da faculdade de biomedicina? Já estava com 4, 5 meses, Sim. Né? Uhum. E aí eu parei e fui fazer o quê? Dançar, porque eu era bailarina. Ah, tem isso, né? Até 14 anos eu dançava. Depois dos 14 anos eu parei. Né? Eu tive que fazer uma operação nos 2 pés, então eu parei. Mas eu falei assim, agora eu vou dançar. E eu fui ralar para poder, né, dançar profissionalmente. E o pé já tinha voltado normal? Já tinha voltado, sim, né? Mas eu fiquei com um laudo médico que eu não poderia mais dançar. Uhum. E aí o meu professor, eu acabei entrando na faculdade de educação física, e aí o meu professor de anatomia, que foi o meu médico, sim, ele falou assim, não, você tem sangue, dança no seu sangue, você corre dança no seu sangue, você tem que dançar, você vai morrer. Eu falei, é verdade. E aí eu fui ralar mesmo para poder dançar profissionalmente. Eu comecei a dançar profissionalmente com uma coreógrafa que foi ela que me levou para a espiritualidade. Olha. Né, para o meu caminho mesmo. Uhum. Então foi ela que me levou para uma pessoa que realmente abriu minha vida em todos os campos. Todos, né? E aí eu fui estudar porque eu tinha uma dor muito grande, e aí uma pessoa falou assim para mim, eu tenho uma pessoa que vai tirar isso com a mão. Aí eu falei assim, tá. Aí eu, tá bom, quem é? Eu falei assim, tal. Aí ele falou o nome dele, né? Falou o nome, você quer saber o nome? Tem que falar o nome, vai ter que falar o nome. Era o Janderson. O Janderson. Né? Falei assim, e eu não queria saber, porque eu já tinha sido levada para ele para fazer um curso e tinha parado. Sim. Aí eu falei assim, nossa, então tá bom, eu vou lá. Uma massagem ele fez. Eu andei. Para quem não sabe quem é o Janderson é o nome original do Prembaba. Sim. Né? Estamos falando do
do nosso mestre. do amado Prembaba. Isso. Então, ela me levou, né? E ele fez uma massagem que eu nunca mais tive dor, você acredita? Uma massagem. Uma. Assim, anos a fio, né? Com um problema porque a gente se machuca muito no balé. E o mesmo problema, até que meu fisioterapeuta falou assim, olha, eu não posso mais fazer nada, vai fazer coisas alternativas. Eu falei, alternativas? Eu falei assim, vai. Aí eu fui lá. E aí eu comecei todo um processo. Aí você, né? Se conectou com ele? Me conectei com ele, aí eu lá conversava com ele, fiz um curso com ele. E ela assim, falou assim, é ali. Porque ela tinha uma certeza que ela que tinha que me levar pro espiritual, sabe? E aí a gente foi trabalhando, eu fui fazendo yoga com ele, eu fui fazendo um monte de coisa com ele. E aí eu falei, esse cara é bom, né? Cara, esse cara é bom. Uma massagem? Sim. 10 anos, né? Com dor? Não. Impressionante mesmo. E nunca mais senti, você acredita? Acredito. E aí eu comecei a minha jornada espiritual, né? Comecei a estudar massagem, né? Porque eu fiz educação física, aí eu fui bailarina, comecei a estudar toda essa terapia alternativa para entender, né, o energético do corpo, porque eu entendia muito bem musculatura, né? Eu cuidava do corpo das pessoas, né? E aí eu fui estudar e comecei todo o meu trabalho, né? E hoje integra corpo, mente, corpo físico, corpo emocional, corpo intelectual e corpo espiritual. Mas você passou por muitos estudos e muitas tradições, né? Muitas. Os caminhos iniciáticos aí, né? Os caminhos iniciáticos. Muitas. Esse não dá nem para contar. Nossa, e assim, tudo aconteceu assim, eu comecei com 21 anos, né? Que eu conheci. Aí começou 25 anos, a minha vida começou a desmoronar. Assim, com 25. E aí com 26, mas pouquinho, né? Eu comecei a ter a síndrome do pânico, né? Comecei assim a triscar na síndrome do pânico. Aí deu 27, finzinho de 26, 27, 28, 29. Aí foi aquela apertada assim, que assim, eu ficava tentando pegar os blocos de novo, mas não dava, sabe? Sabe quando você escorre assim na sua mão a sua vida e foi pegando? Eu assim, fiquei destruída mesmo. Aí uma astróloga falou assim pra mim, vai passar dia 31 de março, você vai de tal ano, ia ter 31. Praticamente hoje é dia 30 de março. Pois é, nós estamos gravando hoje é 30 de março. Pois é. E aí ela falou assim, como se você tivesse curado de uma gripe e deixado passar. Uhum. E foi isso que aconteceu. Quando ela falou isso, eu estava com 28 anos, eu falei assim, não, eu vou morrer, gente, eu não vou conseguir. Eu falei assim, não, você vai morrer mesmo, você vai morrer e renascer, né? E aí eu comecei com 31 de março, com 31 anos, eu realmente, a gripe passou, sabe? Passou. Mas eu estudei muito, né? Foram 5 anos, assim, bastante forte, né? Um processo forte de destruição, né? De reconstrução, de começar a reconstruir. E aí eu fui para um campo da psicologia, comecei a trabalhar como psicóloga, né, dentro do consultório, e depois eu deixei também, né, a psicologia, assim, agora eu não falo, eu tenho formação de psicologia, mas não é isso que... Já não tem como nomear. Não tem como nomear, exatamente. Imagino. Mas falando das idades, é interessante como que tem uns ciclos de idade mesmo, né? Sim. 31, uma idade que eu vejo também, assim, que eu achava antigamente que era 33, porque 33 eu via muita coisa acontecendo na vida das pessoas. Eu, por exemplo... Aconteceu. Fui pra Índia a primeira vez nessa idade também. Eu vejo gente separando, gente casando, um monte de coisa acontece com essa idade, né? Mas tem uma coisa dos 31 ali também, perto dos 30, esse ciclo ali. Acho que é a crise dos 30, né? Crise dos 30. A crise dos 30, né? Sim. E a crise dos 30 é assim, então tá começando a sair do jovem, né? Sim. A maturidade começa a aparecer, né?
Então, o jovem já está morrendo, né? Então, é uma morte, né? É como se fosse aquela passagem da infância para adolescência, que foi uma coisa que não é nem criança, não é nem adolescente. A gente não sabe o que é. Ali você não é nem jovem, nem adulto ainda, né? Tem uma coisa assim, né? Eu me casei com 32 também. 32 também? Olha só. Eu também fui dos 30, na verdade 33, né? Porque 32 a gente já tá no 33. Já é o 33, então, assim, eu me casei e fui pra Índia também. Essas histórias aí é for outra contar história. Então, essa história. Quer contar essa história? Próximo. No próximo. Vamos lá. Gente, essa é um pouquinho da Mai que vocês estão conhecendo aqui, né? Mai, fantástico, fantástico. Você tem um trabalho, foi um dos motivos que me chamou a atenção para te trazer aqui, né? Você tem um trabalho que chama O Feminino em Mim, não é isso? Feminino em Mim, um dos trabalhos que eu tenho, né? E eu achei assim, do pouco que eu conheci, né? Inclusive vocês trabalham não só com mulheres, mas com homens também, né? A gente está começando a trazer o trabalho para homens, para né? Homens, porque os homens também têm, né? Porque os homens também, porque a gente, né, o ser humano tem uma parte feminina e uma parte masculina, que é uma parte ativa e uma parte passiva. Perfeito. O ativo é o masculino, o passivo é o feminino. Passividade não quer dizer essa passividade que a gente conhece, que é, sabe... Sim. Não faz nada, fica preguiça, né? Não é isso. Receptividade. Receptividade. A passividade é como eu sempre gosto, para mim, né? Assim, a mamãe gerando um bebê. Ela tá passiva, mas ela tá em movimento. Tá ali dentro dela, tem um movimento acontecendo. Tá gestando. Tá gestando, né? Então, esse trabalho, ele surgiu na necessidade, porque eu sou uma líder, né? E é muito difícil, né, nesse mundo ser líder para homens, para mulheres também, mas para homens... É mais difícil. É muito sendo difícil. Mulher, sendo mulher, ou também é homens muito que lideram difícil. homens também, você percebe uma dificuldade. Ok. Não, eu tô falando assim, eu como mulher, liderar homens, tá. entendeu? Muito difícil. Muito difícil. E aí surgiu uma necessidade, porque eu estava sendo muito desrespeitada. E eu falei assim, puxa, a gente precisa trabalhar os homens, o masculino em mim. Bom, aí, vai fazer o quê, né? E eu chamei uma pessoa que é terapeuta lá em Puna, muito legal, e que ele ia dar um workshop para homens. Aí um dia, assim, eu falei assim, gente, como é que será esse workshop? Eu preciso... entender como que ele vai fazer, né? E aí, como eu fui lá para Fortaleza, ele mora em Fortaleza e tal, eu me uni com ele, eu falei, como você pensa em fazer? Era uma coisa, assim, muito diferente. Eu falei assim, olha, eu gostaria que chegasse, assim, que você trabalhasse as distorções masculinas, né? Da energia da ação, né? Aí ele já começou a mudar, ele falou assim, aí a gente começou a conversar, mudou tudo, ele falou assim, nossa, era muito diferente do que eu estava planejando. O que ele estava planejando? Mas eu entendi, o apoderamento. Ele achou que ia trabalhar a potência, o né? positivo do masculino. Mas não a potência, mas sem trabalhar a distorção. A distorção. Sim. Aí ele falou assim, nossa, faz muito sentido, e a gente elaborou ali, né, e ele fez. Foi muito legal. Muito legal mesmo. E aí, eu falei assim, nossa, mas aí não surtiu nenhum efeito, assim, foi um efeito muito, muito rápido. Eu falei assim, não, feminino, né? A gente precisa trabalhar o feminino. E também as mulheres muito vítimas. Trabalhando a vítima em mim também, é uma distorção, né? É uma distorção do feminino. Sim, além daquilo que é autêntico, existe também um aspecto que às vezes é uma máscara, uma distorção também, né? A gente tem que estudar bem, né? Essa autenticidade, é verdade, né? Sim. Então, eu falei, nossa, a gente precisa realmente trazer esse empoderamento, porque a vítima não tem empoderamento, né? A gente precisa trazer o empoderamento, a força, né? A energia feminina mesmo, né? No lugar dela. Você falou isso agora, eu tive um insight aqui, assim, né? Parece que um remédio para a distorção masculina é o feminino verdadeiro. E o aspecto positivo do feminino, ele é um remédio para o masculino distorcido, né? Que normalmente se entra uma dose de feminino
na direção da distorção do masculino, ela ajuda a corrigir essa distorção. E o contrário também, né? Também. O masculino positivo dentro de mim, ele também pode me ajudar com a minha distorção feminina. Muito. Né? Mas, assim, a gente precisa realmente entender as distorções das duas energias. Entendeu? Concordo. Né? Então, assim, o mundo está muito distorcido, né? Com essas energias. A gente mal conhece o que é uma energia passiva e uma energia ativa. Né? Porque a gente tem reação, que não é uma ação verdadeira, sim, e a gente tem uma vitimização, que não é um empoderamento. Né? Então, se a gente conhecer a distorção do poder patriarcal, o que ele faz com a gente, né? A gente precisa conhecer, os homens precisam conhecer, porque os homens também sofrem. As mulheres sofrem, mas os homens também sofrem. Também sofrem, também. Né? Porque assim, o homem não pode chorar. Exato. O homem não tem que ser bom. O homem tem que ser macho. O que mais que o homem precisa ser? Não, eu vejo, por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho, na própria adolescência do homem, né? O homem, quando... O menino adolescente, ele quer conquistar. As meninas querem namorar, os meninos estão naquela fase da puberdade, então tá querendo conquistar as meninas. Um pouco natural dessa fase, né? Sim. Esse querer ser desejado, essa coisa de explorar dessa idade. Sim. Qual que é o sinal que os homens vão tendo também, além de já ter essa carga do próprio patriarcado, dos próprios pais, dos homens que exigem esse homem forte, e que não pode ser sensível, que tem que dar conta, enfim. Tem uma coisa também que a gente percebe que as mulheres também, já nessa idade, quando o homem ele é mais sensível e ele é mais... Quando ele traz um pouco do feminino dele, ele é rejeitado. E elas acabam escolhendo, elas acabam escolhendo mais o bad boy, os homens que já estão mais nessa distorção. Então, a própria feminina, a própria mulher, ela vai sinalizando para o homem. Então, não é só os homens que estão formando esses homens, as mulheres também, né? Não, super. Olha só, você está falando isso, eu lembrei. Minha filha estava no Azul, que é 2 anos e meio, assim, 2 anos, 3 anos na escola. Né, quando ela estava na escola, e tinha um menininho também com essa idade, e o pai falava assim, vai aí com a sua namorada. Nossa. Aí eu olhava aquilo e falava assim, gente, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, mas isso é uma coisa normal. Eu passei por isso. Né? Bom, deixa eu ver o que tá acontecendo. E olha só esse menino, como é que foi criado, né? Precisando ali, né? Atender as expectativas dos pais. Só queria ser criança, só queria brincar. Só queria brincar, tá pensando nisso. Minha filha também não estava pensando nisso, nenhuma criança estava pensando nisso. Sim. E foi muito interessante porque passou azul, de cores, né? Vermelho, azul, verde, vermelho. Né? Quando chegou no vermelho, eles eram amigos. E a minha filha foi na casa e acho que eles deram uma bicoca. Aí a babá acabou com eles. Acabou. A minha filha ficou completamente travada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. E eu e o pai, a gente teve que viajar para pegar o que estava acontecendo com ela, porque é uma repressão de tamanha força, e aí ela foi soltando. Aí ela foi soltando até que ela conseguiu falar. Né? Isso com 3 anos? 5 anos. 5 anos. 5 aninhos. Sim. Eu fui lá com a babá, né? Eu falei, como assim, né? E o menino exercendo aquilo que ele tinha que exercer, né? E aí tomando uma bronca. Olha a situação que a gente onde começa, né, a situação. Perfeito. Né? Então, assim, o macro sistema, ele está completamente distorcido, né? Nesse poder patriarcal que a gente precisa competir, que a gente precisa ser o melhor, a gente precisa comparar, né? A gente precisa agir com força, subestimando o feminino, subestimando a mulher, né? E a mulher, o que ela faz para poder... Ela entra nesse mesmo jogo. Ela entra nesse mesmo jogo para ter força, entendeu? Ela usa o mesmo poder patriarcal, e é um jogo entendeu? Que não vai trazer o poder verdadeiro dela. Não. Né? O poder
masculino distorcido nesse mesmo lugar, entendeu? Entendo. Então, assim, e aí eu falei assim, então vamos lá, então vamos trabalhar todos esses poderes distorcidos para a gente poder chegar no real. Então, a gente tem acontece muita coisa com a mulher nesse mundo ainda, que a gente não sabe. A gente nem imagina. Não imagina. É muita coisa. Sim. Tá vindo muita coisa à tona, mas ainda não veio, não nada vem, ainda. Não vem, você acha? Não vem, nem pode vir. Né? Então, assim, e a gente tem uma abertura ali no trabalho para a gente poder olhar para o macrocosmo, para o macrosistema, o que acontece, né? E isso vai sensibilizando, entendeu? Vai sensibilizando o que os homens fazem com as mulheres, o que as mulheres fazem com as mulheres também, porque é horrível, né? E aí a gente vai trabalhando essas distorções, né? Esses sentimentos que estão dentro do nosso corpo. Tá no DNA até, né? Nossa, tá aqui. Muito antigo isso, né? E as pessoas começam a sentir mesmo, Sim. né? E principalmente a mulher, porque, segundo o Eckhart Tolle, né, que ele fala do corpo de dor da mulher, que quando a mulher menstrua, ela tá limpando nessa egrégora das mulheres todas. Não é só ela. Não é só ela. Então, quando ela tá na TPM, né, então as mulheres se conectam, né? Para poder se ajudar, né? Então ela tem essa limpeza. Então a gente também traz isso, entendeu? Dentro do trabalho, até que a gente possa fazer conhecer a voz desse masculino e a voz desse feminino dentro de nós. E quando a gente se conhece, a gente tem conversa. Nesse lugar de distorção não tem conversa. Né? Você pode até, depois a gente pode fazer uma pequenina para você ver que não se conversa, não tem conversa, não tem união entre as partes. Você fala das partes internas. Das nossas partes internas. Elas não se bicam. Não se bicam. E a gente vai ajustando até a gente fazer um acordo de amor. Isso é alquimia pura, né? Pra gente conhecer realmente a nossa mãe interna aqui do nosso corpo, que é a energia kundalínica. É né? Shakti. Pra gente poder realmente trabalhar, para poder elevar, né? Então, esse trabalho, eu vi bastante transformação, sabe? Bastante transformação, principalmente nas facilitadoras, né? Porque sou eu, a Prenjai e a Pati Jaya, né? E a gente fez todo esse trabalho. A gente aplicou, a gente ficou, e quando a gente chegou nesse poder distorcido, a gente ficou no chão, que ninguém conseguia sair. Você acredita? Nossa, quando a gente se propõe a um trabalho, ou até mesmo aquilo que é o nosso propósito de vida, a vida parece que ela nos prova naquele tema. Pra gente tá bom naquilo, pra poder ajudar o outro, né? Lógico que a gente tem que fazer, então, né? vocês foram pro chão nesse processo. Pro chão, e aí? Aí eu fiquei lá e falei assim, olha, eu acho que a gente vai ter que parar aqui, porque eu vou ter que refletir sobre isso essa noite toda aí, pra ver, né, pedir pra gente poder sair daí. E foi assim, né? Porque realmente a gente fica mesmo num buraco. A gente fica nessa briga interna desse feminino e do masculino e a gente vai ficando mal, né? E aí aonde que vai na vida? No dinheiro, no relacionamento. E aí isso acontece, né? Eu acho muito legal isso. Sabe que dentro também na metodologia do jogo da vida, quando eu trabalho com meus alunos, uma das partes fundamentais do trabalho com o jogo é fazer um levantamento de como é que está a energia masculina e feminina em cada um, no seu aspecto positivo e negativo, e aí o jogo vai dar um foco primeiro, vai afunilar na direção daquilo que está descompensado primeiro. Então, por exemplo, se está faltando mais para mim o meu feminino, então o jogo ele quer tratar desse tema, ele vai nessa direção. Que legal. Se está faltando mais o masculino, ele vai mais na direção do masculino. Eu acho muito legal, porque em várias tradições a gente vê isso, né? Na própria gnose, no Rosa Cruz, na própria essência da alquimia, ela é esse caminho para que esse masculino e esse feminino possam se fundir.
essa união, a né? criação vem disso, né? Claro. Todo o processo de criação, Todo né? o processo de criação. Não tem uma moléculazinha assim, né? Com essa energia feminina e masculina, né? E a É o raiz da princípio. guerra, do mundo, de tudo, toda a raiz da violência da guerra tá nessa Tá questão. nessa questão. Na sexualidade, Sim. na raiva do pai, na raiva da mãe, nessa divisão, né, que tem Sim. no mundo, né? Eu acho Esses isso um assunto... sentimentos que não são sentidos, né? Que a gente não trata e não elabora, Sim. né? Porque raiva do pai e da mãe todo mundo tem, né? E como é Há de se difícil. reconhecer. Temos que trabalhar isso, né? Esse é um tema que eu fico bem, esse tema que você está trazendo é um tema, assim, muito sensível, né? Muito delicado, mas tão necessário, tão profundo. Muito. Você reflete em todas as camadas da sociedade, em todas Sim. as áreas, né? Desde a saúde, na espiritualidade, Tudo. em todas, na cultura, na política, em todas as áreas, né? Sim. Por que é tão... E às vezes parece que eu tenho essa sensação, que conforme a gente vai observando esse tema masculino e feminino, vai tudo ficando tão claro que se trata disso. Sim. E eu fico assim, às vezes, como que as pessoas não percebem, ou não tratam disso, ou isso não é ensinado, ou não é falado, se isso é a raiz de toda a questão, de todo o sofrimento. É verdade. Como que pode, Olha, né? eu véu, gosto né? muito de educação, né? Uhum. E eu acho que isso seria tão importante dentro da nossa educação, de começar ali, lá, né, do azul que a minha filha começou, Sim, sabe? sim. Com 2 anos e pouco. Sim. É assim, é tão importante, sabe? É ensinar isso para os professores. Os professores terem educação, né? Educação espiritual, energética, emocional, né? Então é tão importante. Você traz esse sonho com você? Trago. Você sabe que eu como desse sonho também. Também. Vou contar uma coisinha pra você rapidinho Tá. aqui. Eu, em 2017, na Índia, exatamente nesses 33 anos, né? Eu tive um insight lá na Índia. Alguma coisa de mim falou pra mim assim, olha, tem algo que você pode fazer pra ajudar o mundo. Quando eu tava pensando exatamente nessas raízes Educação. no mundo, da distorção do mundo todo, assim, eu falei, gente, como é que vai desentortar? O pau que entortou, como é que vai voltar? Vendo na gente mesmo, Sim. como é que é difícil esse processo depois para dar conta das Dificílimo. nossas marcas, de tudo isso que você falou, da pressão do patriarcado, da pressão da sociedade, enfim. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu poderia fazer? Aí uma coisa de mim falou, obviamente, falou, através das crianças, Sim. que aí você vai pegar na base através da educação. Eu falei, mas através da educação, de que jeito? Pensei, né? Mas como é que eu tenho... Aí uma coisa falou assim, tem que ser algo que engaje as crianças. Sim. Como que engaja a criança? Eu falei, jogos. Tá, mas não pode ser um jogo qualquer. Enfim, né? Vou resumir aqui, porque senão eu vou muito na minha história aqui. Mas, Tá. E aí, um momento eu senti que eu tinha que desenvolver um jogo. Eu tô há 5 anos desenvolvendo esse jogo, né? 6 anos já. Então, quero lançar esse ano. É um super mega de um projeto. Um jogo para desenvolvimento socioemocional. E ele tem uma história, um jogo de contação de histórias. Jura? É fantástico. Nossa, é incrível, legal. é incrível. Assim, eu fui diretor nacional do Supera em projetos da área pública e privada, né? Então, de uma rede grande de escola. Então, eu tenho experiência nessa área. Nossa, que legal. Então, eu falei, cara, quem que pode juntar educação com jogos e autoconhecimento? Acho que sou eu que consigo juntar as 3 coisas. Aí, mas o que eu queria contar, na verdade, era que o jogo ele tem uma história. E eu intuí que isso que você falou que era importante ser trabalhado nas escolas, deveria ser trabalhado no jogo. Então, o jogo começa com uma história de um rei e uma rainha. Muito legal. Um rei e uma rainha, que em algum momento a mentira, porque é um jogo de 9 reinos, são 9 virtudes. E o reino principal é o reino da verdade. E em algum momento a mentira ela vem lá das profundezas, o nome dela é Malgávia, e ela semeia a mentira entre o rei e a rainha, e eles começam a entrar em conflito, eles começam a se separar, até que eles cindem. Quando os dois se separam, metade do reino fica com o rei, metade do reino fica com a rainha. E as matrizes inferiores, ela toma os tronos dos 9 reinos. E aí o povo que fica com a rainha, é o mundo da rainha, é um mundo que tem beleza, tem arte, mas também é um caos, não tem ordem, é uma bagunça. E o reino do rei é tudo alinhadinho, tudo arrumadinho, mas é tudo frio, é duro. Então é um jogo que vai mostrando como que é o reflexo do masculino na sua positividade. Então assim, eu acho isso incrível, né? Então eu vou jogar não poderia deixar de contar isso agora, você falando sobre isso. Eu vou jogar lá na nossa escola, porque eu tenho uma escola lá em Goiânia. Você tem uma escola? Não tô sabendo disso. Sim, uma escola. Olha, me conta, chama o que é isso? Araruna Anaré. O que significa? Arara azul. Arara azul. Porque ela está em extinção. E as crianças estão em extinção também nesse planeta. Por isso que a gente colocou. As crianças, como é que é isso? As crianças estão em extinção? As crianças não podem ser crianças mais. E a gente também já morreu, né? E a gente também, a nossa criança está lá, né? Nem vive mais a nossa criança, né? Ela vive uma criança ferida, uma criança sofrida, né? Sim.
Então, a criança hoje tem que escrever com quantos anos? 3, 4 anos. Né? Tem a pressão de já 5, ter que escrever. Pressão de tudo. Sim. Né? Ela entra na escola muito cedo. Né? Inclusive, deixa de ser maternado muito cedo, muitas vezes, né? Sim, sim. E a escola também... Creche, com 1 ano, com 6 meses. Pois é, né? O mundo é esse, né? E o que acontece é que ninguém está apto para poder enxergar o ser da criança, né? O que aquela criança traz? O que ela traz para poder ser desenvolvida? Porque é uma educação de massa, então todo mundo tem que fazer igual, né? Que é uma educação da guerra. Sim. Né? E todo mundo tem que fazer igual. Exatamente. Tem que ser o especial, tem que ser o melhor. Exatamente, mas é dado o mesmo conteúdo para todos. E nem todos vão precisar desse conteúdo. Entendeu? Nem todos vão usar esse conteúdo, nem é necessidade da criança. Ninguém está olhando para a natureza daquela criança. A criança não sabe, vai desenvolver o quê? Né? Não está sendo vista. Lá na escola a gente vê a criança e vê o que ela precisa. Que lindo. Qual é o projeto que ela traz. Então repete o nome aí para quem é de Goiânia, como é que chama a escola? Goiânia, Araruna Anaré. Araruna Anaré. Então você vai lá. Eu vou lá. Vou te convidar para você ir lá. A gente vai jogar esse jogo, porque é muito legal. Você sabe que ele é um jogo que não é um jogo que você joga uma vez, né? Ele é um método que as crianças eles vão percorrer essa jornada, essa aventura do jogo durante um ano inteiro. Uma vez por semana elas vão... É uma disciplina na escola. É uma disciplina. Maravilhoso. Porque a gente tem... Qual a disciplina que a gente tem na escola? A gente tem o Jatobá. A gente tem o Instituto Mãe, que é uma ONG, que é nossa, minha também, que tem os seus núcleos. Então, a disciplina da escola é o Jatobá, que é trabalhar com a natureza, a criança plantar, a criança entender o que é, o que não é, entender respeitar a natureza. Depois a gente tem o recriar o ser, que a gente faz com os professores justamente para dar essa educação do ser, entendeu? Para trazer o que é o ser mesmo, né? Da pessoa, da criança, daquele ser que está trazendo e olhar para ele. E a gente faz com as crianças também. E aí tem o Expressarte, que é trabalho com arte, né? Música e tal, tem tudo isso. E tem também... a gente tem um núcleo que chama Calhama, que é um núcleo de violência feminina, violência doméstica. Que já começa a olhar para a criança, para o contexto familiar da criança. Para ver se as crianças, né, e trabalhar, ou professoras que são violentadas, entendeu? Vamos dizer assim, um setor de precaução, de atenção, uma proteção, uma defesa ali, vamos dizer assim. E a gente, a violência em vários... Né, departamentos. E aí a gente... Para que não fique para que tenha uma atenção para isso. Exato. E são disciplinas dentro da escola, você entendeu? Sim. Então pode ser uma disciplina também. Maravilhoso. Que lindo. Maravilhoso. Imagina, gente, se todo mundo tivesse isso desde o começo. Desde o começo. Maravilhoso. Nossa, o mundo seria outro, completamente diferente, né? Completamente. Exatamente isso. E como que... E mais uma vez eu fico impressionado, né? Acho que é a questão pensando no jogo da vida em si. É tão óbvio, é tão claro, mas ao mesmo tempo é tanta cegueira, né? Muita. Como que não se tem atenção em relação à lógica cegueira do fazer, a lógica do ser, no sentido não do ser verdadeiro, mas das máscaras, dos papéis, e não se fala sobre o ser, né? Sobre não, mas isso daí também, natureza, se a gente for falar bem mesmo, tudo isso é muito piegas, né? Isso daí a gente que trabalha, né, com isso. Mas você vai falar assim, tem muita gente que fala assim, nossa, que ridículo. Acha é coisa de sei lá, de maluco, bicho grego, sei lá, qualquer coisa assim desse tipo, tem um olhar depreciativo, tem. Né? Ainda hoje. A vida é o fazer, bora fazer. Eu mesma pensava assim, você não pensava assim? Eu pensava assim. Eu acho que eu já pensei um pouco assim também. Mas você sabe que isso é uma característica da distorção do masculino. Claro. Eu vejo claramente as pessoas que estão mais na distorção, isso são homens e mulheres, né? Totalmente. Que estão na distorção do masculino, vai ficando insensível. Vai ficando meio... Isso é frescura, passa por cima, nossa, isso não é nada. Totalmente. E ao mesmo tempo que quando é o oposto, a distorção feminina, fica sensível demais, fica muito também melindroso demais. Existe o contrário mesmo. Existe também. É como se essa distorção, até ela consegue enxergar algo que é verdadeiro. Às vezes tem uma coisa que é um pouquinho meio xoxa mesmo desse lado. Só que não é disso que se trata. A gente está falando
da manifestação da sensibilidade, da emoção, do ser, da criança, do ser sem ter nada, né? É como uma planta que é a planta, como exatamente. Um pássaro que bate asa e voa. A gente não voa. consegue ser humano, né? Não conseguimos. Né? Porque ser humano, o que significa ser humano, né? Humanitário. Olha só, o que é humanitário? A gente viver em comum, unidade, né? Com fraternidade. Primeiro, a gente não sabe nem o que é fraternidade. Não sabe, né? Fraternidade totalmente também está distorcida, Nossa. né? E aí o humanitário piorou, né? Porque como é que a gente vai viver com o ser humano se a gente desconfia, né? A gente vive na desconfiança, né? Difícil, né? E a confiança é um atributo feminino. Que é impossível, com tanta mentira também é impossível, né? Impossível. A mentira também dominando tudo, né? Domina bem, né? E o masculino e feminino, então, nem às vezes os homens entre os homens se confiam, as mulheres entre as mulheres se confiam, muito mais menos ainda homens e mulheres. Né? Exatamente. Né? Imagina um casal que começa ali maravilhosamente bem e tal, até que começa a surgir as coisas e tal, e começa, quer me controlar? Não sei o que está acontecendo, o que você está fazendo, não é assim? É assim que acontece. Nossa, coisa mais difícil, né? Se relacionar nesse lugar, né? Eu tinha um sonho assim, que o mundo começasse, que emergisse uma consciência mais coletiva, mais social mesmo, que se falasse mais sobre, que as pessoas entendessem que precisa olhar para essa questão de masculino e de feminino. Super, né? muito. Sem competição, não é masculino competindo com o feminino, né? É entender que está dentro da gente e que precisa unir essas... de união, de perdão, de cura. Essa competição, ela precisa, né, ela precisa ser revertida para cooperação. Cooperação. Eu acho que nessa altura aqui eu sinto que já está na hora de caminhar um pouquinho no jogo. Eu também. Vamos? Eu ia falar para você. O papo está muito bom. Então, assim, para quem está assistindo o podcast pela primeira vez, né? O podcast tem aqui no centro, então, o tabuleiro do Mahalila. O que é o Mahalila? O Mahalila é um jogo védico, um jogo indiano que tem mais de 2.000 anos. Um jogo que era inicialmente conhecido como Gyan Chalpa, que significa jogo do autoconhecimento ou jogo do conhecimento. É um jogo que tem 72 casas. Coloca o tabuleiro aqui para mim na tela, por favor. Obrigado. É um jogo que tem 72 casas que representam 72 aspectos da consciência, né? Ele tem 7 níveis, que representam os 7 chakras, e o último plano, que é o plano divino. Aqui no tabuleiro está representando aqui um objeto pessoal da Mai, com a energia dela aqui na casa 68, mas esse jogo nós vamos fazer aqui um jogo para você que está nos assistindo. O jogo tem como premissa, e a vida na verdade é assim, né? Nada acontece por acaso. A cada instante estamos recebendo exatamente aquilo que precisamos. Então, se você está assistindo agora, entenda que esse jogo é para você. Exatamente. Então, a cada jogo a gente vai sentindo, de acordo com o papo aqui, um tema do jogo que está sendo trabalhado. Aqui eu sinto que um bom tema para quem está nos assistindo, Mai, é realmente observar disso que nós estamos falando, sobre masculino e feminino. O que dentro de si está mais distorcido hoje? Ótimo. Se as qualidades femininas, você está podendo florescer nessas qualidades femininas? Depois você me complementa. Receptividade, flexibilidade, compaixão, confiança, entrega, empatia, arte, beleza, intuição. No masculino, ordem, disciplina, assertividade, força de vontade, o poder no aspecto positivo do poder, visão, direção. O que está faltando mais de qualidades na sua vida? Ao mesmo tempo, quais são, normalmente, onde você tem mais qualidade, acaba que você tem menos distorção. Que eu percebo, faz sentido para você? Eu percebo assim. Normalmente, quem já está mais na qualidade do feminino, realmente vivendo ela, tem menos distorções. Sim. Daquilo que começa a ter, tem mais distorção do oposto, né? Então, assim, normalmente é assim, pode ser diferente, né? Então, as suas distorções, quais são? As distorções do masculino, a dureza, o controle, a possessividade, né? A autoexigência, a violência, né? O domínio, a dureza, o que mais? Tudo que você falou, já estou aqui no jogo, já estou aqui. E quando é distorção do feminino, vem como, mais? A vítima, passividade, procrastinação, preguiça, depressão. Depressão também. Né, essa fica uma coisa... Fadiga, essa coisa...
né? E não confiança. Perfeito, perfeito. Né? Não entrega. Não entrega. Ah, sim, né? Não consegue fluir nessas qualidades. Então, baliza um pouquinho, aí você vai traçar aí, você que está assistindo, olhando um pouquinho para isso. É profundo, né, gente? Qual é, então, o seu grande desafio em relação a isso? Isso, não consegue receber. O feminino distorcido a gente não consegue receber. Ó, feminino distorcido não consegue receber. Isso é... Quem sabe receber, né? Saber receber é uma arte, né? Exato. Dar e receber é uma arte. Tem uma casa do jogo que a gente fala, quando a gente vai falar da casa da avareza, que é assim, o jogo diz, dar e receber é uma coisa só. Isso. Se você é uma pessoa que dá, mas não recebe, não é verdade que você está dando. Não é verdade. Exatamente. É a mesma energia. É a mesma energia, né? Quem dá, recebe, quem recebe, dá, né? Exatamente. Um elo na corrente, né? Então, definindo a sua questão, você anota aí, então, a data que você está assistindo, coloca aí o seu nome. Aí você pode escrever até um título assim, ó, o jogo da minha vida. Você escreve aí. E entenda que o que vai sair aqui no jogo é para você. É para mim, é para ela, para todo mundo. Para o pessoal que está operando aqui o podcast também. Para você que está assistindo. Então, anota aí. Define, então, qual é o seu grande desafio nesse momento, olhando um pouquinho para esses temas. E nós vamos começar, então... sorteando aqui um dos 12 arquétipos. Aqui, na verdade, são imagens arquetípicas, que são os arquétipos mais presentes nas histórias, contos e mitos, presentes em diversos povos, em toda a humanidade, e que se estão no inconsciente coletivo, estão dentro da gente. Todos esses 12. A Mai vai nos representar aqui, vai sortear um dos arquétipos. Olha só! Mostra para aquela câmera lá, Mai, ó. Muito forte. Sim? Esse é o arquétipo do destruidor. Pode deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Então, o arquétipo do destruidor, como vocês viram aí na imagem, até tem aqui também, deixa eu pegar uma outra imagem dele. Tem a ficha dele aqui também. Aqui, ó. Olha só. Uau! Esse é o arquétipo do destruidor. Se você quiser olhar um pouquinho também, fica à vontade. Quero. Então, gente, o arquétipo do destruidor, ele é profundo, realmente. Ele é o arquétipo que traz a imagem da morte, né? A imagem da morte, ele tem a foice na mão, ou seja, aquele que vem limpar o terreno, ele vem arar o terreno. Mas se olhar na imagem aqui, ó, lá no fundo, tem uma rosa nascendo. Ele é a antessala do renascimento, né? Porque para poder renascer, tem que morrer. O que é velho precisa ficar para trás. Ele está falando do desapego, do deixar ir, né? Eu costumo usar uma metáfora, que é aquela metáfora assim, uma pessoa no rio, na correnteza, agarrada numa pedra, e a água vindo, e o braço cansado, e vem galho, e tá toda escoriada, já não tá aguentando segurar, e tentando nadar, segurar contra, até que tem uma hora que não tem jeito, tem que soltar. E quando vem esse arquétipo, e aí, imagina, nesses temas tão profundos que nós estamos trazendo aqui hoje nesse jogo, imaginei que com a Mai aqui não ia deixar de ser profundo, né? Então ele tá... Transformação mesmo, transformação. Né? Mas assim, um recado muito importante é que quando a gente está vivenciando uma morte, e vivenciamos várias mortes nessa vida, né? É parte da jornada do herói. Em algum momento o herói, então, ele vai... Depois de já ter partido para a aventura, ter encontrado tesouros no caminho, armadilhas... Ele vai enfrentar o antagonista. Vai. E nesse enfrentamento com o antagonista, ou antes, ou durante, ou logo após... ele vai passar por essa morte. A boa notícia é que quando chega no arquétipo da morte, no arquétipo do destruidor, nós já estamos na sala do renascimento, que é quando vão surgir novas possibilidades, novos poderes. Só que quando a gente está morrendo... Nossa, você quer agarrar em qualquer lugar, né? O arquétipo vem dizer, confia, é isso mesmo. A boa notícia é que vem algo bom depois disso. Isso. E não tem como fazer nada. O máximo que for possível entregar, entrega. Né? Porque... Seja humildade. Também, né? Sim. Não é? Uma dádiva dessa transformação desse arquétipo, não é? Imagina o orgulhoso para morrer, o ego um aspecto da personalidade ali vivenciando uma morte, sem humildade não vai, né? Não vai. Porque, na verdade, quem não quer morrer mesmo, né? Esse orgulhão mesmo, né? Não quer morrer nunca, né? Nunca, né? Quer realmente reinar, né? Vai ser difícil, né? Porque é esse desejo que a criança tem, né? De ser amada, de pertencer. Isso. Esse ego, essa vaidade está ali para garantir esse pertencimento. Garantir. Eu existo, né? Eu existo. E se eu entregar, vou parar de existir.
Não vou ser amado, não vou ser aceito. Não ser aceito. Quem sou? Porque ficou lá na infância condicionado ao amor dos pais, ficaram condicionados ao ter que ser algo, né? Exatamente. E aí tem toda a energia esse vital. algo precisa... Que tá falando aqui que esse algo precisa morrer. Morrer. Aprender, né? Aprender a renunciar. Não é isso? É isso. Fico pensando assim, né? Desse tema que a gente tá falando, se fosse botar algo que... A gente botar uma energia aqui, aqui, ó, nós estamos jogando um jogo milenar, um jogo poderoso. Desse tema que nós falamos aqui, eu vou dar uma sugestão com algo que eu quero que morra e você também pode dar uma. Eu quero que morra a separação entre o masculino e o feminino. Sim. Olha, eu acho que é por aí também, porque eu quero que morra essa dualidade que é feminino e masculino, mas assim, que morra a dualidade do bom e do mal, do bom e do mal, sabe? A dualidade do bom e do mal. Sim, que existe essa integração. Uhum. Que é a integração dessas distorções todas, né? Uhum. É interessante, né, Mai, falar dessas distorções, né? Porque na perspectiva do jogo, na perspectiva, na verdade, da vida, né? Vou falar o jogo, quando eu falo jogo, eu tô falando vida e jogo, pra mim é uma coisa só, Sim. tá? que essas distorções, essas nossas sombras, nossas maldades, elas são uma energia divina nossa, original, que se distorceu em defesa. Exato. E ela precisa ser retomada, né? Transformada, né? Que assim seja, né? Que assim seja. Então que a gente possa aceitar, né, essa transformação, né? Que assim seja mesmo. Que possamos aceitar. Onde a gente põe aqui? Joguei o dado aqui, né? Tirei um 6. Não sei se você viu. Joguei agora aqui. Tirei um 6. Não sei porquê, foi tão intuitivo, porque o jogo ele abre quando eu tiro o 6, né? Ah, tá. E normalmente, às vezes, eu tiro antes de abrir o podcast, até quando eu vou marcar o podcast, eu já autorizo o jogo, mas com você não, de repente eu não joguei. Joguei, já deu 6 já. Oba! Então a gente nasce aqui na casa 1 do jogo, que é a casa do nascimento. Para quem quer entender um pouquinho mais esse trânsito da casa 1 até a casa 6, existe uma cosmogênese do jogo. Mas aí seria uma aula mais completa e profunda de qual é o propósito da vida, na forma como ela é, inclusive como que se estrutura ali na primeira infância as primeiras defesas, quando a criança sofre o choque de rejeição, entra em Maia, ela é o próprio amor, mas deseja ser amada, sofre o primeiro choque de rejeição, a primeira coisa que ela sente é a raiva dos pais, junto com a raiva a culpa, e essa culpa também que vira autodestrutividade, pacto de vingança. Sim. Depois passa pela casa 4, que é a cobiça. Qual que é a cobiça original? Ser amado pelo pai. Pela mãe, que é a vida, que é tudo para a criança. Mas ela entende que tem algo de errado com ela, então ela deve ser perfeita. E aí que nasce, então, o eu idealizado. E ela fica obstinada em realizar esse eu idealizado. É ali que nasce o tirano interior. No 4. Depois eu dou uma aula exclusiva sobre isso. No 4. No 5 a gente tem, então, o chakra básico, corpo físico, mas também como o chakra básico é a base da energia da Kundalini, a base da libido da energia sexual, apesar dela florescer no segundo, mas é ali que ela está sediada, essa serpente, né? Sim, morada, né? A gente diz também que é ali que está sediada também o que eu chamo que se fosse comparar com o tabuleiro de xadrez, a dama do tabuleiro, que é a luxúria. Que é a luxúria, né? A dama no aspecto negativo, né? Porque ela é uma grande servidora de Maia. Ela garante que o jogo aconteça, ela vai nos prendendo na base. Como eu me desconectei do êxtase divino, do prazer original, eu preciso de uma forma de prazer, a luxúria vem com seus pratos, né? Sim. E nos enrola. É ali que nasce o que a gente conhece também como o prazer no sofrimento, né? Todos os jogos relacionados à luxúria, também nos jogos relacionados à sexualidade, de controle de poder. Sim. Tudo isso. A tal da miséria suculenta, que a gente já ouviu. Tem um outro teórico que chama de cadáver saboroso. É horrível. Nossa. Essa não tinha ouvido ainda. Não. E aqui, todos nós passamos por essa estruturação inicial. Eu sei que quem está nos assistindo, você falou muito rápido tudo isso, mas é porque o objetivo agora não é a gente entrar em tantos detalhes. É só que mais para mais mesmo entender como é que o jogo começa. Mas você que assiste aqui no nosso podcast pode acompanhar mais conteúdos. Até pensando, agora eu vou deixar um conteúdo específico salvo no meu YouTube só sobre esse início do jogo. Quem quiser conhecer a cosmogênese do jogo da vida, né? Como é que se estrutura aqui a personalidade, enfim. Mas o jogo começa finalmente, aqui, é a partir daqui que nós vamos fazer a primeira jogada, na casa 6, que é a casa do apego e do condicionamento. Olha. Nós com o nosso personagem, com a nossa história,
com esse caminho que todos nós passamos pelas nossas distorções, pelas nossas defesas, mas que também o jogo lembra que esse caminho com os seus erros, com as suas distorções, com as suas proteções, também é o que forja algo de único em você, é o teu sal, é o que também está forjando o crescimento, né? O seu tesouro, aqui, a sua essência, o que você vem trazer para esse mundo, né? E o jogo, então, aqui começa até que você possa abandonar o personagem. Mas para abandonar o personagem, tem que tomar ele primeiro, né? Tem que ter o que conhecer, tem que ter o que entregar. Tem que ter morrer o que, né? E é aqui também que a gente fala assim, não, tá, mas em algum momento eu vou ter que sair desse jogo. Mas para sair do jogo, vai ter que jogar o jogo. A gente está aqui para isso. A essência do jogo é que o amor precisava se conhecer. Em algum momento ele esqueceu de si mesmo para que ao retornar a si ele tome consciência do que é. Isso. É aquela história, legal. Se tudo é pura luz, o que eu enxergo? Nada, eu só tenho consciência da luz quando tem sombra. Então isso aqui é a luz, né? Então estamos nesse grande jogo do amor consciente, desse grande propósito maior. O Bashir falava assim, você só cresce vivenciando. Só cresce vivenciando. Como se fosse a própria consciência divina. A gente só cresce vivenciando a vida, né? Conhecendo, vivenciando esses aspectos, vivenciando a personalidade, né? Perfeito. Então, Maia, você vai nos representar. Vamos fazer a primeira jogada. O que o jogo nos traz? 6. Olha só. Então, caminha lá. Vai pegar fogo aqui, hein? Vou caminhar? Vai caminhar. Caminha 6 casas. 1, 2, 3. 10, isso. 5, 6. Casa 12. Eu desço. Parem um pouquinho. Nós vamos descer. No jogo Mahalila, gente... é muito legal. Tem 10 espadas e 10 serpentes. Quando a gente cai na cabeça de uma serpente, a gente desce até o rabo. Se a gente cai numa casa que tem o punho de uma espada, a gente sobe até a ponta da espada. E aqui, olha só, inclusive, que coisa interessante para a gente falar desse tema masculino e feminino, Mai, que é o tema que está florescendo aqui na nossa conversa. A casa 12 é a casa da inveja. Tem um pesquisador, que é o Zuenir Ventura, olha que interessante, ele tem um livro só sobre a inveja. Eu achei muito interessante porque ele se especializou na inveja e ele fez uma pesquisa, entrevistou centenas de pessoas, perguntando para essas pessoas, dentre os pecados capitais, quais que elas reconheciam que elas tinham. Então as pessoas reconheciam que tinha luxúria, que tinha ira, que tinha orgulho, que tinha avareza, mas menos de 1% reconheceu a inveja. Olha. Aí ele fez uma segunda pesquisa perguntando se as pessoas se sentiam invejadas. Mais de 99% se sentiam invejadas. E aí ele usa uma frase que assim, não lembro muito bem, que fala assim: o orgulho se exibe, a luxúria se esparrama, o ódio espuma, só a inveja se esconde. Olha. A inveja, inclusive, é uma casa do jogo, a casa 12, eu falo que aqui é o ralinho do tabuleiro. Você tem aquele cantinho da 12 dá 8, né? Porque o que acontece? Como é difícil de enxergar a inveja, a pessoa cai na casa 12, desce para 8. Aí ela não enxerga, ela joga, tira um 4, cai na 12, desce para 8. Cai na 12 e fica ali. Jura? Fica ali, fica rodando o ralinho enquanto não enxergar a inveja. Olha. Então os facilitadores trabalham comigo. Olha lá, gente, presta atenção aqui. Vamos ver a inveja. Se não entender, nós vamos ficar rodando aqui. Vamos ficar rodando aqui. Muito bom. É inveja. O que você pensa sobre a inveja, Mai? Olha, eu sinto que a primeira coisa é que a gente admira, né? A gente admira o objeto que a gente quer destruir. Porque se a gente quer destruir é porque a gente tem alguma coisa ali com ele, né? Por que a gente quer destruir? Porque a gente acha que a gente não tem aquilo, a gente acha que a gente é menos, né? Eu sinto que a inveja ela é uma coisa muito séria e muito poderosa dentro de nós. Que a gente precisa realmente olhar para ela, porque a gente também tem inveja do outro, mas a gente também tem inveja da gente mesmo, né? Então tem aspectos nossos que a gente tem inveja da nossa luz, né? Do nosso propósito. Então a gente fica se sabotando. A gente auto-inveja, né? A auto-inveja. A inveja da gente mesmo. Essa é difícil de ver, hein? Auto-inveja, hein? É muito difícil. Mas a gente tem. Então, quem é que te sabota? Quem não deixa você crescer? Quem não deixa você ter dinheiro? Quem não deixa você ter um relacionamento, né, bacana, assim? Vai ver direitinho se não é um euzinho ali que está destruindo, né? Que quer te destruir. Que quer realmente destruir a sua vida, destruir quem você é.
Então, às vezes, né? Ela tá vinculada a uma autodestrutividade. Gente, eu tava mexendo nesse aspecto dentro de mim, eu escutava assim, vou te matar. Você estava conseguindo ver isso. Não, falava. Gente, isso que ela tá dizendo existe. Quando a gente vai apurando a nossa capacidade de autoobservação, você vai ver coisas que nem ela tá contando aqui. Exato. Como é que é? Conta aí pra gente. Eu vou te matar. Aí vinha a pessoa conversar comigo, eu falei assim, vou matar essa pessoa aqui. Mas por quê? Não quero que ela cresça, eu não quero que ela se desenvolva. Mas por quê? Porque eu que tenho que desenvolver, eu que sou o poderoso que... Nossa. É porque essa estrutura não quer morrer, né? Não. Ela ganha energia aí. Não quer ir pra luz, não quer florescer, não quer, porque quer ficar ali comandando a nossa vida. E são complexos autônomos. São complexos autônomos, né? Tem vida própria. São entidades dentro da gente. Exatamente. Entendeu? Então ela, né, que representa, né, uma mulher bonita, quando a gente vai ver mesmo, é uma velha, né? Aquela coisa, uma entidade assim, né? Que é aquela da maçã, né? Da Branca de Neve. Sim, né? sim. Então, assim... Presta meu telefone pra mim depois, por gentileza. Eu que tenho que ter o poder, né? Então, assim... E isso a gente faz com o outro, né? Essa projeção nossa, a gente projeta no outro. Né? A gente projeta a nossa inveja, a gente projeta a nossa luz, a gente projeta no outro e a gente tem que destruir. Ah, sim. Então, na verdade, isso que a gente está comparando, que a gente está ali se sentindo inferior porque vê que o outro tem, eu acredito que eu não tenho, ou que eu desejo que o outro não tem para mim não sentir essa inferioridade, é porque, na verdade, é dentro de mim que está acontecendo isso. Exatamente, também. É eu comigo mesmo também. Exatamente. Então, por exemplo, por que é tão ruim, né? Como que é... Você já viu uma criança tendo inveja de uma outra? Uma criancinha. A cara que ela faz? A cara não, ela quebra. Ela vai lá e quebra. Então, a criança recebeu um objeto, ela destrói. Ela vai lá e dá um tapa. Ela vai lá e quer matar. Olha, lembrei dessa imagem aqui, você falou, por isso que eu peguei o telefone. Me lembrou muito o que você falou. Essa aqui, ó, a casa 12, mas levar pra casa 8, que é a casa da avareza. Tem a ver com isso? Essa avareza. Olha essa imagem. Nossa. Olha aqui. Guarda tudo, né? Olha lá. Nossa. Você falou de uma velha, uma coisa assim, ó. Exatamente. Não era isso? Exatamente. Eu lembrei dessa imagem aqui, mas nós vamos já entrar na avareza também. Vamos, porque a criança quer o quê, né? Quando a criança, por exemplo, eu ganhei uma coisa aqui maravilhosa, né? Aí você não tem. Eu quero ter também. Por que ela pode ter e eu não tenho? Sim. Aí você vai lá e destrói o que eu ganhei. O que acontece com o pai e com a mãe? Não pode. É feio. É feia. Você não pode fazer isso. Sim. Isso é altamente condenável, né? Exatamente. Você é feio. Isso é feio. Não faz isso. Então, o que acontece? Esses sentimentos, eles vão ficando guardados. Escondidos. E aí eu vou botando o quê? Papel de presente e vou fingir que eu sou boazinha. Me sentindo super culpado por sentir isso. Vou lá brincar com a pessoa ali, entendeu? Né? E vou fingir que eu sou boazinha. Porque eu não sou aceito. Se eu realmente... Né, mostrar quem eu sou. E é por isso que a inveja se esconde. Não fui aceito. Exatamente. Todos os sentimentos, né? Todos os sentimentos se escondem. Lembrando aqui que eu tô vivendo uma coisa com uma menininha que o irmãozinho nasceu. Aí a menina virou o Chuck, né? Era uma belezinha, virou o Chuck. Maravilhosa, né? Menina linda e tal. E ela vai lá e machuca as outras crianças. Mas quem ela quer machucar? O irmão. O irmão tem babá. O irmão tem atenção. Ela precisa dar vazão para isso de alguma forma. Ela precisa dar vazão de alguma forma. E aí, lembrando o menino que eu atendia, que aconteceu exatamente isso, e que o menino até teve um problema no caminhar, que a musculatura dele ficou hipotônica. Um dia chegou que ele enfiou a irmã para baixo do tapete, começou a pisar na irmã, pronto, tá morta. Aí eu falei assim, nossa, não era a irmã, né? Pra ele era a boneca. Tá, tava se apresentando ali. Aí eu falei assim, nossa, mas quem é essa boneca, assim? Tem alguém que você queira fazer isso em casa? Ele pensou, mas ele entrou no desespero. Ele teve febre 1 semana. Mas a partir disso... a história dele começou a desenvolver e a musculatura dele começou a desenvolver. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele conseguiu
descarregar da vazão. aquilo, E circular. depois disso teve uma processão, ele fez uma cabana de almofadas, ficou lá dentro assim meses. E aí pra gente poder conversar, abrir um pouquinho assim, aí eu ia abrindo as frestas, a gente ia conversando ali naquela frestinha assim, sabe? Que era uma representação de onde ele estava internamente. De onde? Porque eu falei assim, gente, vamos, né, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu falo pra essa menininha, tá tudo bem, eu tenho... Tem irmão? Tem. Você faz assim pra ele? Eu falei assim, faço muito assim. Verdade? Faço. Aí eu falei assim, aí ela fica assim, aí o coração dela parece que vai dilacerar. Ela tá dilacerada, entendeu? Porque ela não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não, realmente não pode, né? Sim. Mas... vamos ver como que a gente dá vazão para esse sentimento, né? Sim. E isso vai pela vida, né? Quantas pessoas a gente tem inveja de destruir, né? Pelo poder que a pessoa tem. Tem uma história muito interessante que é assim, né? As pessoas acham que não tem inveja, né? Quem tá assistindo, olha, eu imagino que você que esteja assistindo fala assim, eu não tenho. Eu não tenho, mas olha, ela se manifesta muitas vezes. Quer ver um exemplo como é que ela aparece? Tá lá na festa da família. Aí tem aquele primo que é o primo bem sucedido, que ficou rico. Aí começa... Aí as tias falam assim, você tá vendo? É o seu primo, né? A pessoa, tá vendo? Mas o seu primo não sei o quê. E aí existem os pais também, eles inflam isso, né? Começar a fazer comparações, Super. a criança vive essas comparações. Isso também, E aí, nossa. de repente, né? E tá aquele sentimento, de repente chega lá no meio da festa, chega uma notícia de que, na verdade, o dinheiro desse prêmio era um dinheiro lá de uma falcatrua. Tá vendo? Nessa hora... Tá vendo? Sabia. Eles entram em êxtase, né? Sabia. Sai até escorre pela boca. Por quê? Porque ali tinha inveja. Sim. Né? Inveja, né? Eu acho que aquela comparação, acho muito legal que fala que assim, né? O abacate queria ser o morango queria ser limão, o limão queria ser abacate. O abacate não sabe que pode fazer uma boa guacamole, o limão não sabe que pode fazer uma boa limonada e o morango não sabe que pode fazer uma boa sobremesa. Exato, não. Porque na essência, o jogo... E é por isso que nós vamos descer aqui... A grama do vizinho é sempre melhor, né? É sempre melhor, né? E é por isso que nós vamos descer aqui para casa 8. Que é? Porque a inveja ela tem uma relação com a desconexão com o meu real valor. Então, quando eu sei do meu valor, eu ocupo meu lugar, não importa o que é do outro, o que é o valor do outro. Eu sei do meu valor. E se eu não sei do meu valor, do meu tesouro, como é que eu vou distribuir o meu tesouro para o mundo? E por isso que também tem esse link com a avareza também, que é essa relação de não saber qual é o meu tesouro, qual é o meu valor. Mas antes disso, eu vou falar uma coisinha sobre a inveja que eu achei muito interessante, que eu lembrei, que eu lembro que diziam pra mim assim, minha mãe, minha irmã, as pessoas mais próximas, você é muito inocente pra inveja, você não percebe a inveja das pessoas. Assim, não falando da minha, falando daquela das pessoas, daquela que eu não percebo. Você não percebe a inveja das pessoas. De fato, eu era meio bobão mesmo pra perceber. Só que eu não percebia aqui no horizontal, mas eu percebia no sentimento. Eu percebi que na minha infância, sei lá, eu sou um menino superdotado, né? Então, muito inteligente, QI muito alto, desde muito pequeno tinha lá meus talentos, enfim, né? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, porque eu também sou superdotado, ele tem descompensações em outros lados, ganha daqui e perde dali, sim, né? Mas toda vez que alguém sentia isso, que tinha inveja, ia me castrar de alguma forma, o que eu sentia, na verdade, era rejeição. Então, eu sentia que toda vez que eu ia ser eu, sim, que eu ia brilhar, incomodava o outro, eu não era aceito pelo outro. Sim. Então, eu percebi que durante muito tempo na minha vida, isso foi uma jornada longa, que acredito que até hoje, eu ficava com medo de brilhar no meu potencial todo, porque isso incomoda o outro. E aí eu recebo a rejeição do outro. E ela não vai conseguir enxergar nela. Ela não vai conseguir enxergar, entendeu? Não, ela tem raiva por causa do que o outro fez isso com ela. É o você que fez isso comigo. Mas não é você, né? É uma estrutura dentro dela, né? E quando ela vai ver é o papai e a mamãe, né? E ela vai ter que também trabalhar bastante isso e vai precisar querer largar disso, porque às vezes a gente trabalha a vida inteira e a gente vai ficando com raiva, e a gente vai justificando a nossa raiva e a gente não consegue largar, mas tem que ter uma força de vontade para perdoar, né? Conhecer que o pai e a mãe são amigos. Responsabilidade que é difícil nessa altura. Né? O trabalho que eu faço né? Você trabalhou bastante, vamos culpar quem é realmente
o culpado da sua vida. Aí começa a trabalhar. Deixa descarregar. Pai, mãe, descarrega. Assim, agora, minha querida, não... Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no lugar deles? Quem é? Aí a gente começa a ver papai e mamãe, ver como eles são, a criança do papai e da mamãe, como é que eles são, a empatia. E a gente começa a trazer a compaixão mesmo, vai acontecendo mesmo, sabe? Vai se entender, compreender que eles são amigos de jornada, né? Perfeito. E aí a gente faz assim, ó, agora a gente vai fazer a morte, fazer um ritual de morte aqui, assim, um ritual assim, né? Simbólico, né? De que agora você precisa largar esse pai, essa mãe ruim dentro de você e fazer um pacto, né? De amor com eles, com você, né? E aí a gente vai trabalhando. Todo mundo tem culpa, mas ninguém é culpado. Na essência, verdade. É só ignorância. Exato. E aí, assim, agora a vida é com você. Não vai culpar ninguém. Ninguém tem nada a ver com pegar você. Esse bastão é a grande libertação. É libertação. Libertação. Aí você vai pegar o seu idealizado, vai trabalhar como é que ele fez, qual a sua responsabilidade, como é que você montou ele, entendeu? E vamos lá. Vamos lá. Então é isso. É muito legal isso que você falou, né? Dos protestos, de botar pra fora. Porque o jogo ele traz muito isso sobre essa casa. Ele fala que existe um link da casa 13 com a casa 13. A casa 13 é a casa da ira, né? E a casa do fogo, da ira mesmo. E o jogo vai pedir exatamente isso, botar pra fora o que tem que botar, falar o que não, protestar o que não protestou. Isso, colocar a culpa no lugar certo. Porque quando a pessoa não reconhece, ela tem que reconhecer essa raiva reprimida dentro dela, porque se ela não reconhece, essa raiva se volta contra ela. Super. Ela fica editando cenas. Super. Inclusive as pessoas mais agressivas começam a acoplar nessa estrutura dela e descarregar nela essa energia reprimida. Causa acidentes, vira autodestrutividade, de infinitas formas, né? Ela se machuca. E tem uma coisa de reeditar a cena, né, Mai? Super. Ela tentou reeditando a cena porque prova pra ela e pra todo mundo quanto que ela realmente é a vítima. O outro é o culpado e ela é a vítima e ela vai ficar eternamente repetindo essa cena. Eternamente. E só sai quando ela descobrir que tá dentro dela. Exatamente. Eita, nós. Exatamente. Tá dentro dela. E também tá dentro dela, assim, vem do papai e da mamãe e vai saber, né, assim, as vivências anteriores, né? Dentro, assim, da ancestralidade, a gente pode falar. Né? A ancestralidade, a gente precisa romper esse pacto, né? Com a nossa ancestralidade negativa, né? Tem violência que já vai vir no sistema muito antigo. Muito antigo. Fora o coletivo que tá passando pela gente também, tudo isso, né? É uma teia, né? Teia, totalmente. Não é só você, a sua história, né? Tem muita coisa junto, né? Não. É profundo. Então, uma chave, então, para quem está nos assistindo, né? Se você está paralisado, se você não está conseguindo se mover, né? A Mike nos deu várias dicas aqui, né? Talvez primeiro você tenha que botar essa energia para circular de alguma forma, mesmo que ainda sejam aspectos agradáveis de si mesmo, né? Vai ter que circular até que você vá caminhando na direção de perceber que você é o responsável. Exatamente. E se você entra então no poder pessoal, que a raiva é a distorção do poder. Super. Se eu vou botando a consciência nessa energia, vou alquimizando, ela vai se transformando em poder e energia de ação, de realização. A gente vê que as pessoas um pouco mais agressivas, elas têm mais ação. Sim. As pessoas mais agressivas são as pessoas que são muito melindrosas, vão ficando meio sem energia. Exato. A raiva, né? ela nos move, né? Você já ficou com raiva de alguém e fala assim, agora eu vou crescer na vida, né? Sim. Claro que vai de uma forma mais distorcida, mas ela tem, né? Porque se ela fosse na raiva, que é a assertividade, né? Essa transformada é a assertividade, a força de vontade, né? É a vitalidade, né? Aí é completamente diferente, né? Mas geralmente a gente vai assim, vou mostrar. E depois que consegue, acaba aquela energia, né? Esvazia de uma vez. Esvazia. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito querida, que uma vez o pai dela disse pra ela assim, vocês aí, seus irmãos, vocês não vão dar em nada, vocês não têm futuro, não sei o quê, nem faculdade vocês têm. Ela foi lá e ela fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Fez 2 ao mesmo tempo. Ela formou em 4 anos. Eu já vi isso. Fez 2 faculdades, fez mais um monte de coisa. Aí fiz 2 faculdades e tal. Chegou de muleta para receber o diploma. Alguma coisa aconteceu no dia do diploma, já chegou, eu olhei assim. E depois daquilo, e agora? Mas foi bom, ela gastou. Ela viveu aquilo, gastou, ela viu que não era aquilo. Foi entender que depois que era uma outra coisa. Mas
teve que vivenciar esse descarrego dessa energia, apesar de não dar em nada, né? Mas às tem vezes gente que dá. Mas às vezes é assim, às vezes tem coisas que a gente não vive também. Tem gente também. que dá e dá bem, e fica naquilo o tempo inteiro, nessa precisa uma outra coisa para ter raiva para poder se mover, né? Exato. Só se move na raiva, né? É terrível. Nem percebe também, né? Agora, Mai, vamos lá. 5 de novo. 5. Pode caminhar. Olha. 18? 18, Casa da Alegria. Olá, gente, ó. Agora, tudo Trabalha isso para chegar na criança, né? Para chegar a resgatar a verdadeira alegria, né? Porque se a gente vai trabalhar a raiva, né? A gente vai chegar na dor, né? Na dor, né? Do abandono, seja lá o que for, né? Do desamor, né? Do amor negativo dos pais, né? Porque tem vários tipos, né? De amor negativo, síndrome do amor negativo, né? Sim. Como diz o Bob Hoffman, né? Os Hoffmans, eles falam que existe o síndrome do amor negativo, que são as admonições, que são as coisas assim que... Os comportamentos dos pais, que também... que eles não conseguem dar o amor, então eles vão dar o substituto. Ah, tá. Seria, por exemplo... Entendeu? Seria assim, não dou atenção, hoje mesmo eu escutei. Nunca recebi um carinho da minha mãe. Mas eu sempre recebi o carro. O carro presente. Sempre recebi as coisas. Ele vai ficar tentando compensar o que ele não consegue dar. Exato. Que são os substitutos, são as necessidades secundárias. Olha como são criadas. Então, o que acontece? Vai tirando e vai ver. Não, nunca me deu atenção. Nunca falou assim, cara, você é muito legal. Você é bom pra caramba. Né? Ou então, às vezes fala que como sua amiga, né? Você não vale nada. Entendeu? Ou nem fala, sabe? A criança entende, né? Por gestos, etc. Sim. Entendeu? Então dá aquela coisa compensatória. Sim. Né? Sim. Então vai chegar lá. Quando a gente vai trabalhando a nossa raiva, a gente vai chegar lá. Eu lembrei de um livro tem um livro do Alexander Lowen, você deve conhecer o Lowen, né? O livro dele chama Alegria. Sim. O título, o Alexander Lowen é um grande... É um discípulo do Reich. Do Reich, né? Da mesma turma lá do John Perracos, essa mesma geração de fantástico. Sim, bioenergética. Da bioenergética, vai trabalhar com o psicossoma, com o descarrego da energia, da somatização, que está a relação do corpo com a emoção, enfim, como descarregar essa energia, enfim. E o Lowen, você vê que o título do livro é Alegria, mas o livro todo ele está ensinando como descarregar a energia. Isso. Porque se você não sente a raiva, você não está vivo. Não. Se você não sente, você não vai ter tesão. Se você não sente, você não vai ter alegria, você não vai ter prazer de verdade. Qualquer outro sentimento vai ser irrisório, superficial. Então tem que estar inteiro, tem que estar vivo, Super. né? E às vezes é estranho, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não quero lidar com esse universo profundo, difícil, lidar com tudo isso que vocês estão falando, então vou correr disso aí. Tudo bem, mas a gente está falando da possibilidade de chegar numa alegria verdadeira. Sim. Né? Isso eu acho que é importante. É uma felicidade que está dentro, né? Não é fora, né? Não é nas coisas que a gente, recebi isso, recebi aquilo, que isso acaba, né? Sim. E a felicidade verdadeira é um estado de ser, né? Sim. E tem muita coisa de vida, né? O Yanov, né? O Arthur Yanov, que fala que é o criador da terapia do grito primal, né? Ele fala que a raiva esconde mesmo o amor. E realmente... Ela esconde o amor. Esconde o amor. É realmente mesmo. Esconde a dor real, porque a gente fica com raiva e não consegue sentir a dor real. Então a gente precisa entrar na raiva para poder sentir a dor real. E essa dor é libertadora. Olha só. Porque o sofrimento que a gente fica na superfície, sofrimento que a gente fica rodando, que a gente fica sofrendo. Sem saída, isso né? Daqui, fica só mascando aquilo. Isso daqui é desnecessário, porque a gente não chega na dor. Aliás, a gente fica nesse lugar para tentar resolver essa dor original. Mas a gente não vai conseguir, porque a gente só consegue com consciência na dor. Essa é a jornada heróica. Exato. Eu falo para os meus alunos, o que é a jornada do herói, os dragões, os desafios que nós vivenciamos, se não os sentimentos desafiadores que a nossa consciência tem que perspassar para levar vitalidade, para a alquimia poder acontecer. Exato. A presença nesses lugares, né?
Só que é sempre mais fácil a gente acreditar que tem um jeitinho diferente. Mas não né? tem pra onde correr, Mas isso, né? É, porque a gente fica ali, aí a gente cai num buraquinho, aí depois a gente cai no mesmo, aí a gente cai no mesmo. E a gente fica lá, e a dor, ela liberta. Ela liberta, Liberta. Né? É isso. E a dor tá onde? Na criança ferida. E olha só, a gente tá falando... A Mai tá falando... Isso é o que ela tá trazendo na casa da alegria, porque pra chegar na alegria é isso. Tem que tirar essa dor dessa criança ferida. Essa criança que tá cheia de tralha, e não machucada. É entrar pra ficar, né? Mas é entrar pra poder sair, né? Não, porque se de entra verdade. na dor, sai. O sofrimento fica. Fica. Você fica rodando lá. Anota aí. Repete aí, Mai. A dor liberta. A dor liberta. E o sofrimento prende, ele fica ali. Prende e é uma coisa que vai ficando, né? Ele vai sofrendo. Anota isso, hein? Né? Eu me esqueci quem fala isso, que o sofrimento é uma opção, né? Eu não sei muito bem se é isso mesmo. A dor é libertação. Olha. A dor é libertação. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Eu me dedico muito nessa direção. Isso. Eu tenho muito caminho, mas eu vivo isso também. Também. Eu me dedico o tempo todo nisso. Eu falo, gente, é isso. Então tá, o que tá passando? Deixa eu sentir. Mas a gente não consegue acessar tudo. Não é só decidir. Mas que eu vejo também os frutos disso também. No crescimento das minhas potencialidades, dos meus talentos, a partir da dedicação que eu tenho nessa direção. A gente só floresce mesmo, os nossos talentos só vêm para fora se a gente conseguir acessar núcleos doloridos, né? Não é isso? Essa é a verdade no caminho do autoconhecimento, que muitas vezes muitos não querem nem comunicar e muitos não querem ouvir. A gente sempre quer ouvir que tem um jeitinho mais fácil. Que é maravilhoso, vamos trabalhar na alegria. Não, eu acho que é isso mesmo. Também, né? Também. Mas quando a gente está lá na alegria e não consegue ficar alegre, tem alguma coisa puxando para baixo. A gente tem que ir lá buscar aquilo que está lá embaixo, né? É verdade. Aí tem aquela alegria que são as alegrias do caminho, os tesouros do caminho, que a gente precisa de recarregar, precisa de prazeres, precisa também comemorar, dançar, celebrar. Não é ficar só chafurdando ali, não é isso que a Mai tá dizendo. Não é isso que ela tá dizendo. Não, né? De jeito nenhum. Última jogada. Porque agora tá na moda, né? Falar que agora é só tudo pra cima, só alegria, só pensamento positivo. Mas eu acho né? que com essa pandemia isso deu uma caída, Será? viu? Perdeu um pouco. Saiu do hype. Espero. Agora já tá todo mundo entendendo que ser natural, que se expor e se abrir é o melhor. Eu sinto que pouco a pouco tá indo, mas ainda tem isso que você falou. Última jogada, vou jogar aqui então. Bora. 3. Uau! Não. Uau não. Pensei que era 20. Calma. Casa 21. A casa 21... Finalizando aqui, entenda, gente, que assim, o Mahalila, a última casa do jogo, a casa que seria a casa da iluminação, é a casa 68. Mas o jogo, na verdade, o que finaliza o jogo é um insight. Sim. Independente de qual casa que a gente termina, são os temas, o conjunto de temas que o jogo trouxe para iluminar um ponto. Sim. E essa casa aqui, e a gente traz um tema muito forte para a gente fechar, é a casa da expiação. A casa 21, que vai falar sobre falar um pouquinho sobre os karmas mesmo, né? A gente está aqui tentando resolver muitas coisas que, como você mesmo disse, tem coisas ancestrais, tem coisas antigas e tem contas que nós geramos e que a gente muitas vezes está tendo que pagar algumas contas. Mas a gente está até já corrigindo a rota hoje, já entendi, é assim que faz, realmente não é por aqui. Sim, sim. Mas aqui, acho que o Eckhart Tolle, que comenta no Poder do Agora, que tem uma roda gigante que está girando. Você desliga ela da tomada, ela continua girando um tempo ainda, até ela parar de girar. Às vezes a gente já desligou, mas a vida continua me respondendo de uma forma que não faz... Eu tô acertando, mas ainda está vindo... Não, porque tem algumas coisas para poder ações, depurar. Exatamente. Conhecimento, pelo menos, eu tinha, de saber que se é meu, é comigo mesmo. Sim. O conhecimento me ajudou a ir nessa direção. Primeiro o conhecimento. Até que teve uma hora que eu fui acessando isso nesse núcleo... E eu entendi então que era meu. Teve um momento que eu aceitei. Isso é meu, sim. Então tá bom. Então tô pagando a conta. Ou paguei muita conta. Claro. Então tá bom. Então eu aceito. Tá pago. Eu pago então. Tá bom. Vamos pagar essa dívida. Tem karma vindo? Tá bom. Vem. Eu pago. Tá bom. Eu fiz. Tá bom. Então, mas pagou? Tá pago. Tá liberado. Mas não é pagar por pagar. É um aprendizado. Sim. Né? A gente tá aprendendo. Até mesmo para florescer as suas potências. Até para florescer minhas potências. Então eu acho que quando a gente vai entrando nesse lugar... Olha, eu faço até... Sinto uma emoção aqui, assim, né? Conforme a gente vai podendo aceitar a vida da forma como ela veio pra gente, do jeitinho que ela veio, a gente vai entrando em acordo. Mai.
Olha só, né? É outra dinâmica. A vida fica muito mais... A gente pode sentir gratidão. Sim. A gente pode agradecer o que está recebendo da vida. Agradecer até o ruim que está recebendo. Até o ruim que está recebendo. Até o ruim que está recebendo. Porque sem essa gratidão fica difícil, né? Terreno árido. Sim. Encerramos aqui. Antes de fechar aqui o podcast, você quer falar mais alguma coisinha para fechar? Fechar o jogo? Não, assim? sim, sobre uma coisa que você consegue já falar. foi Estamos no tempo. do que vou fazer o fechamento aqui já? Eu vou só falar um pouquinho do jogo aqui, já estamos no tempo ali também, no limite do tempo. Fala agora? O que você quer falar? Não, quero falar que tá muito gostoso estar aqui. Você muito gostou? gostoso. Adorei mesmo, né? Tá falando com você, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada, também esse viu? papo. Foi do jeito que eu gosto, viu? Os assuntos assim mais profundos. Eu também gosto assim. Já fomos na raiz. Eu não sei se quem está assistindo gosta. Eu gosto. Eu gosto também. Eu quero estar fazendo aqui uma coisa que eu gosto de fazer. Obrigado. Juntou, né? Juntou, a força, né? A vontade dos dois, né? Muito bom. Que bom, né? Muito Gente, para quem está assistindo, então, esse aqui é o Mahalila, né? O jogo da vida, é o kit. Maravilhoso. Vocês podem adquirir kit, né? Junto aqui na descrição desse vídeo tem o link, o site. O jogo da vida, o kit, você tem uma bússola, um mapa para te guiar dentro do seu próprio processo de autoconhecimento. É um buscador, está nesse processo de transformação, precisa saber em qual casa que eu estou, onde que eu estou pisando, para onde que está apontando, precisa se localizar no caminho. E ajuda também a dar um farol. Ele é um farol. Um farol. Ele funciona, ele garante. Tô perdido, onde que eu tô? É bússola, é uma bússola. Você se localiza com o jogo, você pode ter ele na sua casa, jogar com você, jogar com seus amigos, né? É assim, e o manual todo colorido, vem 3 aulas ensinando como jogar passo a passo. Não se preocupe, o manual é grande porque vai estar a informação de cada uma das casas. Mas ele é super prático, bem mastigado. E também terapeutas que querem aprender a metodologia do jogo da vida, para atender seus pacientes, seus clientes, para juntar com a constelação familiar. Tem gente que é contador de história e usa o jogo junto para contar histórias jogando o jogo. Enfim, é uma ferramenta dinâmica, instigante, inovadora. O jogo hoje ele já está presente em 19 países. Olha que legal. A gente calculou assim, entre os facilitadores do seu jogo, são mais de 300 mil pessoas já jogaram esse jogo no Brasil. Então, assim, é um método que está crescendo bastante, porque dá resultado, porque funciona. Então, tá aí a oportunidade. Tá na descrição do vídeo, tem aí aqui no vídeo também tem o QR Code para você adquirir o jogo, e também tem o nosso site, onde tem nossos retiros, cursos, enfim, tudo aí disponível para vocês. Mai, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Nossa, e sigamos muito prazer. Rolando os dados. Obrigado. Obrigada a você.